Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Vulcão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a Camila para gente contar um pouquinho do que aconteceu, né? Deixar primeiro você se apresentar. Bom, meu nome é Camila, sou autônoma, amante de animais desde criança, estudava, tive que parar por conta de coisas da vida, inclusive medicina veterinária. Porém, continuei amando, gostando sempre dos meus animais e sempre tive um sonho. Eu sempre fui apaixonada por répteis, né? Não só o cachorro e o gato que a gente gosta. Desde criança eu tinha sapo, assim, não tinha que te criava, né? A gente morava, tinha bastante bicho. Sempre gostei muito desse contato. Pegava, andava na terra, pegava sapo, aranha, e minha mãe sempre ficava louca, porque eu era menina. Então, Normal, assim... né? mas eu era menina, não era pra seguir aquele padrão. Então, conheci várias pessoas que tinham animais, comecei a me interessar bastante, e foi quando eu decidi adquirir os meus animais, né? De forma legalizada, todos certinhos. E aí veio essa surpresa que aconteceu, porque a gente acha que tem o direito, né? As leis estão do nosso lado por ter uma documentação, só que a gente está vendo que não é muito dessa forma, né? Só pra gente pincelar um pouco, a galera tem um pouco de noção do que aconteceu e como foi. Sei que, obviamente, não é fácil ficar relembrando essa situação. Mas, assim, houve uma denúncia, tá? Que não foi diretamente para mim, que é uma coisa que eu ainda não falei em público, tá? Eu tô falando aqui para você. A denúncia em si não foi para mim, foi para um terceiro. Esse terceiro tirou uma foto com um dos meus animais, há muito tempo, postou. E aí foram uma pessoa que não gosta dessa pessoa, não posso citar nomes, foi lá e denunciou para o Ministério Público. Chamaram a pessoa na DEMA para fazer o depoimento dela e ela falou, não, eu não tenho animais. Os animais são da fulana de tal, no caso eu. Os animais dela são legalizados e eu não vi problema nenhum em tirar uma foto. Tudo bem, como todo mundo tem o seu direito de fazer o que quiser nas suas redes sociais, né? Porque assim, até então, ele, o servidor do IBAMA, me disse que eu estava contribuindo com o tráfico, postando foto dos meus animais. Então assim, ou seja, ninguém pode viver e postar nada, né? Porque é irrelevante. E até então, eu sou uma pessoa assim, não muito conhecida, meu Instagram era fechado, eu tinha menos de 800 pessoas, porque são só realmente pessoas que eu conhecia, e eu fiquei me questionando isso muito tempo. O porquê? Que denúncia de quê? De quê? Se eu tava fazendo tudo certo. E aí foi quando aconteceu isso. Eles vieram até minha casa, porque desde quando você pega lá e compra o animal, até o seu endereço é vinculado aos animais que você tem. Na nota fiscal, no sistema deles, tudinho. Eles foram. Como eles fizeram a ocorrência, disseram que foram até minha casa e eu abri de espontânea vontade, não foi. Eles foram até o meu trabalho, eu estava trabalhando, com 3 viaturas e mais ou menos uns 10 agentes. Não deixaram eu adentrar no meu próprio veículo, porque eu peguei a chave do meu carro para ir. Eu falei, não, acompanha, né? Não, você tem que vir com a gente, tá? Eu tenho testemunhas, gravações e tudo do que aconteceu. Me levaram na viatura num constrangimento enorme, porque foi na frente do meu trabalho, e tipo, onde eu trabalhei como se fosse uma feira, os importados. Então, muita gente viu, todo mundo me mandando mensagem, o que aconteceu, como aconteceu. Você tá indo de um camburão. Até então, ninguém... Não sabia que Imagina fez... que pudesse ser... Sim, que pudesse ser alguma coisa do tipo. Né? Eu podia ter até cometido um homicídio, pela grandiosidade. Pelo jeitão que foi, parece até que é um crime... hediondo. Mas não, só porque eu tinha animais. E eu não era nem um traficante. Enfim, entraram na minha casa, em nenhum momento me apresentaram nenhum mandado, porque muitas pessoas perguntam, né? Ah, mas e o mandado? Gente, na hora, eu, sozinha. O delegado da Polícia Civil o tempo inteiro, falando sobre meus animais. Ah, que isso é legal. Ah, que você não pode. Ah, que você deve largar isso. Ah, que você tem que desistir. Muda de hobby. Ah, não sei o quê. Então, assim, eu ainda questionei a questão de poder ou não entregar os meus animais. Disseram que ficaria muito complicado para mim e não sairiam dali sem levar os meus animais. Eu sou mãe, tenho gêmeos de 10 anos. Então, assim, eu não poderia simplesmente, igual muita gente falou, eu não deixava, eu ia preso. Gente, meus filhos estavam na escola. E se eu fosse presa, quem é que buscaria os meus filhos na escola? Então ia ficar pior para mim, por quê? Ia acionar o conselho tutelar. Aí, ou seja, eu já tô numa delegacia porque aconteceu o que aconteceu.
Outra, eu ainda ia ter conselho tutelar porque eu não tive a obrigação de pegar os meus filhos. Então foi tudo isso. E na hora o desespero foi muito grande. A cabeça não funciona direito. Não Você funciona. não consegue raciocinar. Isso, não faz fazer ou não nada. faz. E assim, você ali, coagido com esse tanto de gente na sua casa, levando seus animais, eles queriam levar meus animais de qualquer jeito. Eu que fiz as caixinhas com papel toalha, as caixinhas de transporte todas bonitinhas, porque eles não são objetos. Eles eram minha vidinha. Sabe, por mais que as pessoas julguem, ai, é pó de animal, é isso, ai, não precisa isso tudo. Precisa, você sabe, porque Sim, é uma vida. É uma vida. Não é simples o objeto que você pega ali, descarta ou compra a hora que você quer. Pra mim, eles eram parte da minha família. Independente da opinião das pessoas. E eu sempre amei. Isso não vai mudar. E isso me abalou demais. Então, na hora, é muito... Você não sabe o que você faz e você fica tão confuso porque você tá certo e você tá errado. Como? É porque numa situação dessa, você fica literalmente vendida, porque você não tem pra onde tem ir. reação. Até porque você foi pega de surpresa. O constrangimento ali, a pessoa tá em cima de você, vamos... Pô, mas o que eu fiz? Outra, de certa forma, você tá resguardado pela lei. Não, vão olhar, tá tudo certo. Fizeram a leitura de microchip, bateu toda a documentação. Não, você não pode ter os seus animais. Como que o próprio IBAMA te dá uma autorização para ter e ela te dá te retira isso de você? Não faz sentido algum. Porque se você comprou legalizado, significa que o próprio criador tem autorização para. Sim. Se ele tem autorização para... Ele tem de vender também. E justamente os documentos que a gente tem diz isso, né? Que você tem o poder de ter eles. Porque a legislação, o próprio IBAMA, ele dá isso. E por quê? Que a ideologia, é proibido, igual foi a minha atuação. Proibido inserir répteis exóticos no Brasil, desde 1998. Tá, estamos em 2024. Eu não inseri nenhum réptil no Brasil. Os meus animais eram oriundos e são brasileiros. Nasceram e foram criados aqui. Qual o sentido disso tudo? Nenhum. São ideologias que não têm nexo. Até porque no próprio documento vai ter a data de nascimento deles. Sim, tem tudo. Até o microchip do pai e da mãe. De tudo. Aí a pessoa vem dizer que é proibido exportar. Igual como ele mesmo falou que os meus lagartos ameaçavam a fauna brasileira. Se eles escapassem dali... soltos, gente. Não, em um ambiente controlado. E igual a gente já comentou, como que um animal desse sobrevive na natureza? Porque nasceu em cativeiro, viveu o tempo todo em cativeiro. Fora que... O primeiro predador que aparecer, leva. Leva. E fora que as condições do Brasil, pelo menos aqui em Brasília, onde a gente mora, não fornece isso pra eles. Você sabe que a gente tem um clima muito instável. E época de frio é muito frio. Répteis precisam de aquecimento. Uhum. Você acha que esses animais ganhariam a fauna do Brasil? Não. Mas ele alegou. Até porque, pelo que eu vi em foto, eles não são também... Não. Coisas monstruosamente grandes. Não. O menorzinho tinha 12 centímetros. E o maior tinha 20. Que ele chega até os seus 38, 40. Mesmo assim, não é um tamanho... Não, é exageradamente. Vai apresentar algum risco. Mas 1, 2... Sim. Eu acho que ele, né, o IBAMA em si, deveria, né, tomar uma atitude, porque não é a primeira vez, não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas, e se a gente não fizer nada, vai continuar acontecendo. Porque como o órgão dá uma ordem e um agente faz o contrário? Como eles não veem essa questão de que eles estão fazendo uma coisa e a pessoa faz o que ela quer? Não existe. A mesma coisa se você é meu patrão e eu sou sua funcionária. Se você manda eu botar essa caneca bem aqui, e você está especificando o que é a caneca aqui, eu pego, ponho ela bem aqui, porque eu quero ser melhor do que você. Mas você manda em mim. Só que eu vou fazer o que eu quero. Não existe. Errado, cara. Isso tá errado. Não tem lógica isso. Não tem. Você chegou a ser notificada? Não avisaram nem nada, só chegaram nesse dia. Foi até no dia dos namorados, né? É assim, uma data que você não espera nada, né? E aí você tá tranquilo, trabalhando, e chegam e você tem que fazer aqui e agora. Pronto. E não é a primeira vez. Teve uma influenciadora, né, digital, que ela também tem cobras, né, serpentes, e ela foi atacada no dia 8 de março, que era o dia da mulher. Então, assim, há um padrão aí,
sabe? Não é também uma das, tem outras. Uhum. São mulheres, em datas específicas. Tá errado alguma coisa, não? Assim, é justamente no momento que você nem espera ali. É meio complicado, Sim. porque até que a gente estava comentando aqui, cara, se os animais são legalizados, se apresentou documentação, microchip bate, tudo bate, eles não têm o porquê levar. Mas é justamente o que ele alega, né? Que é proibido. E até mesmo que os criatórios só querem vender. Cara, como os criatórios só querem vender se eles têm autorização pra isso? Você acha que eles pegaram da cabeça dele? Não, vou vender. Gente, se fosse só uma questão de vender, a grande maioria desses criatórios tem um índice reprodutivo relativamente bom. Se você não tem os animais mantidos numa qualidade de bem-estar ideal, você Sim. também não tem uma taxa reprodutiva boa. Exato. A mesma coisa que eu te falo. Ele, da questão de toda a autuação, é isso, é não entrar na cabeça. Que é proibido. Como é proibido? Se eles têm autorização de manejo de venda. Se muitos outros lugares têm. Muitos, muitos, muitos. Não sou só eu aqui em Brasília, não é só o fulano lá em São Paulo. É no Brasil inteiro. Isso já se tornou comum como cachorro e gato. Hoje em dia as pessoas Sim. gostam de animais diferentes. Isso está se popularizando. E isso é bom. Isso é bom. Por quê? Muda um pouco daquela questão. Outra, a gente não vai ver um réptil abandonado. Porque o preço de custo dele é muito alto. Como a gente vê um monte de cachorro e ninguém faz nada. Gato, cachorro na rua. Então não é esse absurdo todo. E é muito diferente justamente por isso. O valor que você paga num animal desse, não estou falando porque ele é um produto, Sim. né? Mas você paga para ter ele. Assim como você compra um cachorro. Mas você pode abandonar o seu cachorro quando você se muda. Por quê? Hoje a gente tem um microchip. Os cachorros podem ser microchipados. Antes não tinha. Um lagarto, ele tem um microchip. Ou seja, a hora que... Obrigatoriamente eles têm que estar Eles têm que ter microchipado. Aí, a partir do momento que você abandona um lagarto, porque você não teve condições de cuidar dele, acham ele lá. Tá? Opa, fulano de tal, endereço tal, telefone tal. Você vai ser penalizado. Então, assim, não tem como um animal desse proliferar na fauna. É porque o que me chama a atenção não é só, como você citou, essa questão do padrão, mas que, aparentemente, pelo que eu tenho visto, acabam sendo animais que têm uma evidência muito grande também, Sim. talvez buscando algum tipo de atenção, de visibilidade, nesse sentido. A explicação é essa, né? Porque, igual eu falei pra você, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Uhum. Meu nome tem que estar ali, independente do que eu esteja fazendo. Então, assim, é muito fácil, né? Você vir na minha casa uma pessoa leiga, que não entende, que tá ali vivendo a vida tranquilamente, com 4 animais, né? Não é um absurdo. Uhum. Não estou vendendo, não estou reproduzindo. Até mesmo porque eu tinha 2 machos de pogona, justamente para evitar esse tipo de coisa, porque eu tenho dó de jogar ovo fora, então é melhor a gente não ter. E essa questão. Uma operação tão gigantesca, tamanha, com... É para 4 animais? Para 4 animais. E eu. E aí a questão é fazer essa mídia toda, igual foi feito o filminho Uhum. da página em si, até mesmo da nota da Polícia Civil, né? Então, pra quê? Pra aparecer. Pra mostrar que tá prestando serviço, sendo que é algo totalmente arbitrário. Totalmente arbitrário. Mas mesmo que esteja errado, é justamente isso. Eu preciso aparecer, eu preciso falar, eu vou fazer o meu nome. Independente de qualquer coisa. Uhum. E eram 4 animais só. Só. Estava com eles há quanto tempo? Eles foram adquiridos ano passado e os outros 3 esse ano. Mais ou menos ali, cada um próximo do começo do ano. Um mês um mês outro. Até mesmo por conta dessa disponibilidade de tamanho para venda, né? E assim, não é um animal barato. A gente se programa para ter outra.
o terrário, dar uma condição boa. Porque você tem que adaptar o terrário para o número de animais que você vai ter. Isso, conforto, lâmpada, tudo bonitinho. Temperatura, luminosidade. Tudo. Fiação. Tudo que você tem que adaptar. Então, assim, aos poucos, você pega faz aquilo ali, melhora a vida dele primeiro. Você vai, faz outro. Então, assim, é igual chegar em casa, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. É foda. Outra palavra pra definir. Não tem outra. É literalmente foda. Não, e fora que é o tipo de animal também, que como você citou cão e gato, você se prepara para. Você tem que saber o que vai comer, o que precisa no terrário, como é que tem que ser. Você leva um tempo se preparando para definir qual animal que você vai ter. Sim. Até mesmo custos, né? Justamente você mede ali os custos, tudo. E o manejo, que a gente chama de manejo. Uhum. É como você vai pegar o animal, como você vai estruturar as coisas para ele. Olha, ele precisa disso aqui, ele precisa de tanto a quantidade de água, a quantidade de inseto. Você tem até que achar lugar para você comprar inseto para dar para eles. Então, assim, que não é fácil, né? Hoje em dia tem biotério e insetário, né? Os biotérios são para serpentes, teius, alguns animais comem, né? E tem os insetários também. E é até fácil hoje, relativamente, de se achar. Mais comum. Justamente por isso, porque é algo que está crescendo. Eu digo que assim, eu sou veterinário, mas meu negócio é cão e gato. Mas você vai ver que é legal. Eu realmente, assim, eu tenho 20 anos de formado. Mas são 20 anos mexendo com cão e gato. E aí é uma coisa que eu falo muito, a veterinária se especializou muito. Sim. No meu caso, eu sou clínica, então acaba que eu fico fechado ali, no meu mundinho ali de cão e gato. Então eu acabo não sabendo muito sobre do resto. Mas eu acho interessante você se interessar, que você vai gostar. Eu já tive vontade de ter iguana. É sensacional. Eu tive vontade de ter iguana. Mas eu acho que exatamente como eu sei dessa questão do conforto que precisa. Sim. Eu falei, cara, eu não tenho condição de dar este conforto. Então eu não vou nem me arriscar. E é assim que tem que ser. É igual eu amo o teiu. Pra mim é o meu lagarto preferido. Eu ia numa chácara, velho, eu tomava cada susto na hora que passava aquele trem. Eu acho lindo, eu acho pra mim o lagarto maravilhoso. Não tem o porquê. Exige um espaço muito maior. Então, assim, eu não posso proporcionar esse espaço pra ele. Eu vou pegar só pra dizer que eu tenho? Não. Então, por isso eu escolhi lagartos menores e até 2 de cada, justamente por isso, porque eu posso proporcionar para eles um ambiente adequado, um espaço bacana, né? Então, assim, vou morar numa casa futuramente, se Deus quiser, vou ter meu teiu. O meu sonho não acabou. É um momento que dói muito, muito, muito. Todos os dias eu sinto saudade deles. É bizarro falar isso, mas é saudade. Gosto. Cara, eu não vejo assim, foram adquiridos no começo do ano. Como a gente estava comentando antes, eu resgatei um cachorro tem 40 dias, ele faleceu sábado agora. Mas, cara, pra mim, parecia que ele estava comigo lá em casa há um tempão. Sim. Sabe? A sensação de perda, obviamente, é muito diferente, né? Mas o amor que você coloca em cima daquele animal ali, independe se é cão, gato, serpente, seja lá o que for, sabe? A perda é muito ruim. E ainda mais no caso do meu, eu resgatei, ele já era velho, estava doente e tudo. É algo que você, pelo menos, espera que venha acontecer. No seu caso, foi muito repentino. Sim. Eu acredito que a sensação que você tem é de que eles foram roubados. Eles foram roubados, isso é um fato. E o pior de tudo é porque, assim, a morte a gente sabe, a morte a gente aceita. Agora a questão é, eu não sei onde eles estão, se eles estão bem, como eles estão. Isso pesa mais, isso dói mais. Cara, mas teoricamente, aí eu não sei realmente a parte de legislação, não sei mesmo. Mas teoricamente você tinha que ter informação disso. Tinha, mas é igual eu tô te falando, a questão é porque o processo, né, quer ouvir, não tem andamento, quer ouvir lá do IBAMA, o IBAMA nos pronuncia e fica nessa.
né? E que se pressionar, às vezes, é pior. Então, eu sei que eles estão no certas, né? Porque o próprio agente me disse que eles estariam no certas. Mas quantas histórias a gente sabe que vários animais morreram? Vários animais não são bem cuidados lá. Isso dói. Isso dói porque a morte é algo ali que você sabe que aconteceu e ela não vai mudar. Sim. Agora, para onde eles vão? Eles realmente estão lá? Como eles estão? Como eles estão? Eles estão recebendo o que eles precisariam? Igual os lagartos, os pogonos precisam da luz UVB. E tem que ser um horário específico de luz diária para eles. Eles estão recebendo? E fica esse questionamento, sabe? Os leopardos e geckos, eles soltam a cauda quando eles se sentem ameaçados. Uhum. Então, assim, mudança de ambiente, manejo errado, susto, eles soltam a cauda. Isso vem me perturbando muito. Ah, mas cresce de novo. Mas, gente, é um trauma. Sim, mas... É um trauma que não tem necessidade dele ter passado por isso. Não. Isso vai me pesando muito. Porque é igual eu tô te explicando. Morreu, ótimo, eu me conformo. A morte vem para todos, para tudo. Mas o pior é não saber. É, porque, como eu falei, né, a sensação que fica é que eles foram roubados. Né? Sim. E aí eu acho que realmente o que mais complica realmente é essa falta de informação. Que, como eu falei, teoricamente, você deveria saber. Você deveria ter informação. Sim. Até porque, se acontecer alguma coisa, você precisa saber. Mas é que tudo é errado, né? Começou tudo errado, então tá tudo errado. E, infelizmente, a gente depende da justiça. Então, não tem muito o que fazer. Né? Esperar, depender da resposta de outras pessoas. E isso é agoniante, sabe? É igual a questão da gente estava falando sobre o tráfico. Poxa, quantas e quantas pessoas estão aí, ó. Posta foto, faz isso, faz aquilo. Ele não tá fazendo o trabalho deles. Eles não estão cumprindo com o dever deles. Que pra mim era muito mais importante do que... Ir numa casa de uma você pessoa. Ir atrás de pessoas que estão lá tranquilas, cara, com seus animais, vivendo a vida tranquila. Não tem, como você falou, você não era de postar, de... Nada. Meu perfil era fechado, eu só tinha amigos que eu conheço, pessoas que eu conheci. Não era nem aquela solicitação que a pessoa mandou pra eu aceitar. Não. E sempre foi tranquilo, poxa. Eu já recebi inúmeras mensagens. Quem foi? Como foi? Mas não foi ninguém. E nem foi pra mim, como eu te disse. Então, assim, eu acho muito bizarro, porque em vez de eles fazerem o trabalho, que seria importante, você vê quantas feiras lá no Rio de Janeiro tem a céu aberto, vendendo animal ali. Sim. E tudo. Cadê? Cadê uma fiscalização ali? Cara, ó, e não precisa ir muito longe. Esses dias eu tava conversando com o pessoal lá, dos funcionários lá do condomínio onde eu tenho um consultório. E eles estavam comentando a respeito de uma reportagem que mostrou umas ararinhas que deram cria num oco de árvore, aqui no DF. Quando a reportagem esteve lá no dia seguinte, já não existiam mais aves. Alguém já levou. Cadê o órgão responsável para tirar os animais dali? Sabe? E cadê? Porque, beleza, achamos ali, então vamos cuidar para saber que rumo vai fazer, o que vai fazer, como é que vai fazer. Cara, se chegaram lá, levaram as aves e pronto. Mas é justamente isso. Toda vez também, quando há algum animal machucado, ou as pessoas até acham os animais em casa, ligam para os órgãos responsáveis fazerem algo, eles não fazem. Aí, de repente, a pessoa está cuidando do animal. Por quê? Ninguém responsável foi lá e a pessoa tem empatia, não vai deixar o animal morrer. Cuida, vai lá. Não, ó, tá criando. Vai lá, ó, tá criando animal silvestre. Leva a pessoa presa. Vocês não fazem o papel de vocês. Aí, assim, a pessoa que ela quer ter tudo certo, ela ainda tá errada. E isso é o bizarro das leis. Como? Eu já comentei aqui uma vez, eu não lembro com quem foi, que eu tinha um cliente em Sobradinho, na área rural ali de Sobradinho, que ele tinha uns machinhos napolitanos e tudo. Chegou um caboclo lá do nada, de bosta, com 2 tucaninhos dentro de uma caixa. Aí ele foi, comprou, porque falou, cara, não vou, se ficar aqui vai morrer. Sim. Cuidou e vivem soltos. E, obviamente, depois de um certo tempo,
eram esses dois, de repente apareceram mais um tanto, mais um tanto, mais um tanto. E tem um monte que aparece lá todo fim de tarde. Mas de repente, se alguém mal intencionado vai falar que ele estava fazendo cativeiro. Porque o que importa não é a sua palavra, é o que a mídia divulga. Então, se a mídia divulga que ele estava fazendo um cativeiro de tucano, todo mundo vai crucificar ele como se estivesse fazendo um cativeiro de tucano. Porque aí, nesse ponto, eu acho que a gente ficou muito no... o que se divulga e o que realmente é. Sim. Mas é justamente isso, né? Todo mundo não. Em suma maioria, as pessoas são leigas quando se trata do assunto, né? Porque, assim, é muito mais fácil você ver o que está passando aqui na televisão do que você pegar ali um livro e ler. Você sabe que a maioria das pessoas são preguiçosas. Então, você acha que você, André, vai competir com um repórter lá da Globo? Nunca. Nunca. Então, você dizendo a sua versão e a sua verdade, eles vão acreditar em quem? Você tem provas de que você está certo. Você está num processo de que você está certo, como é o meu caso. Sim. Como eu digo e repito, se eu estivesse errada, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria colocado minha cara de choro ridícula na internet. Eu não estaria até hoje lutando pelos meus direitos, não só meu, de todas as pessoas que possuem animais exóticos e silvestres. Não só, porque o que eu passei foi humilhação, foi doloroso e tem me causado traumas até hoje. E eu não quero que ninguém mais passe por isso. Porque eu tenho, pelo menos, a consciência de que eu preciso de ajuda. Mas tem gente que só tem aquele bichinho ali e não tem noção de que isso pode causar. Sim. Então eu te falo, as pessoas elas vão acreditar no que elas veem ali. O que é mais... que tem mais visualização, que tem mais credibilidade, porque isso não quer dizer nada, né? Então, assim, muita gente ainda me questiona. Ah, mas você não tinha documentação? Por que levaram? Eu tô tentando entender isso. É isso que eu tô tentando entender. Porque, como eu falei, meu conhecimento jurídico é mais ou menos. Mas, pelo que eu entendo, a partir do momento em que eles pegam aquele seu documento, tá tudo certinho, todo correto. Aquele documento é emitido pelo IBAMA. Pelo próprio IBAMA. Então, negar fé é documento público. Sim. Você, na minha opinião, você já incorre em crime ali. Tá errado, né? Porque você teria que ser notificada para você poder juntar a documentação, apresentar. Esse seria o devido processo legal. De fato, concordo com você. Opa, recebi uma denúncia. Aqui, ó. Você vai precisar disso aqui, ó. Você está sendo notificada para apresentar. Tem tantos dias para juntar essa documentação. Isso. Concordo, porque eles têm que fazer o trabalho deles. Sim. Eles têm todo o dever de ir lá averiguar. Sim, se os animais estão bem cuidados, se os animais estão mas dentro verificar. Da legalidade. Isso. Esse é o trabalho deles. E eu não critico, porque é igual eu falei, o IBAMA em si é um órgão muito grande. Sim. A gente não está falando em si o IBAMA inteiro está errado. Não. São agentes do próprio órgão. Então, assim, concordo, é muito importante ter o IBAMA. Poxa, vamos... igual as pessoas falam, mas só vê falando mal do IBAMA. Gente, então procura mostrar as coisas boas que eles fazem. Eu sei as coisas boas que eles fazem. Porque, igual eu te falei, eu gosto, eu estudo, eu pesquiso. Então, eu sei. Só que tem aquela porcentagem que faz as coisas ruins. E é isso que prevalece, sabe por quê? Porque mexe com as pessoas. Acabam matando e tirando os animais sem necessidade, sendo que os reais culpados e os animais que realmente precisavam de ajuda não estão sendo ajudados. Então, concordo realmente que o IBAMA tem que fazer o papel dele. Mas ali, ó, certinho. Até porque ele é um órgão fiscalizador. Isso. Então, a função deles é fiscalizar. Não estão errados. Mas agir de forma arbitrária, como entrar na minha residência, roubar os meus animais... Até porque eu vejo como, se ele é um órgão fiscalizador,
Se já chega, como você falou, com polícia, com não sei o quê, você tem que ter tido pelo menos uma investigação, uma operação policial Sim. que justificasse todo esse aparato. De fato. Por exemplo, se eu realmente estivesse fazendo compra ou venda de animais e ali tinha uma comprovação de que, olha, ela vende, ela compra, né? Ou, por exemplo, tem maus tratos ali, então a gente vai chegar de uma vez e pronto, acabou. Não, mas foi uma denúncia de que eu tinha um animal exótico. Cara, mas muito sem fundamento. E é o que eu te falo e repito, um tanto de agente. E você disse mais por um período curto. Sim. E é o que eu te falei. Eu acabei de começar, mas é essa a questão. Eu já... E outra, é igual viraram pra mim os agentes, né? A gente não pode pronunciar nomes, mas desiste. Isso aí não leva em nada, não. São animais de sangue frio, eles não sentem nada. Não, eu não vou desistir. E pena que ele pensa dessa forma. E olha o que eu acho engraçado, é uma pessoa que trabalha com animais falando dessa forma. Cara, porque dizer que não sente é muito complicado. Então, Porque, obviamente, eles deviam ter reações dependendo do seu comportamento. sim. Demonstrando uma satisfação ou não. Por mais que eles não demonstrem Isso amor já e é carinho. sentir. A questão deles, assim, a questão do manejo, né? Eles já sabem a hora de alimentação, então eles já ficam mais agitados. Se você esticar a mão, eles sobem na sua mão. É uma forma de interação. Então é um sentimento. Eles só não expressam como um cão e um gato. Mas é um sentimento de qualquer forma. Só que o que me impressiona mais, e isso me indigna até hoje, por que uma pessoa dessa que trabalha num órgão, que mexe com animais, seja ele a DEMA ou o IBAMA, tem a capacidade de falar isso? Cara, tu trabalha... Você tem certeza que tu tá no trabalho certo? Você tem certeza? Fica um pouco complicado, né? Eu, por exemplo, não seria uma professora, porque eu não tenho paciência com criança. Eu cuido dos meus, amo os meus, porque eu tenho que... É a minha obrigação. Mas eu, por exemplo, não seria uma professora. Nem pela questão financeira. Porque é um trabalho que eu não daria conta. Aí você é um agente que trabalha com animais falando dessa forma. É mais complicado, né? Porque você deveria ter, pelo menos, um pouco mais de empatia. Sim, mas você falar dessa forma sobre os animais, não é nem por mim. Nem por mim. Sobre os animais, te questiona. Será que é esse mesmo trabalho que você deveria estar exercendo? Porque você... Aquele animal ali, como você me falou, cara, você deposita amor naquele animal ali. Aquele animal representa muita coisa pra você. Sim. Não é um objeto. Que igual caiu, quebrou, eu jogo fora e compro outro. Não é. A gente sente. Então, assim, me questiono, sabe? Me questionei muito. Por que uma pessoa que faz isso, ela tá no cargo certo? Não tá. Não tá. Se ele não tem empatia pelos animais, eu não digo nem amor. Porque você não precisa amar o que você faz. Mas você tem um pouco de empatia e pelo menos tem noção das coisas que você faz. Porque você trabalha com animal. Você, André, trabalha com cachorro e gato. Certo? Você entende as necessidades do cachorro e do gato. Tudo bem que você não ame. Mas você tem empatia e você tem respeito. Você trabalha como veterinário por isso. Como é que um agente de um tal Delegacia do Meio Ambiente vai ser dessa E eu forma? vejo ainda um pouco diferente. Por quê? Porque aí depende qual é o animal. Como eu falei, você tem um sentimento por aquele animal. Então, o mínimo que deveria haver é o respeito a esse sentimento que você tem. Sim. Por aquilo. E até mesmo com eles, porque é que eu tô te falando, desiste. São animais de sangue frio. Ih! Qual a diferença que isso faz? Eu conheço gente que tem sangue mais frio do que... Então, você quer dizer que o animal não tem sangue quente? Ele é morto? Ele não tem um coração ali batendo? É ridículo, sabe? É ridículo. E é o que eu te falo, eu não desisti. Sabe, André? Eu tô com vontade de ir embora de Brasília, de verdade. Eu acredito. De verdade, porque dói, sabe? Você querer ser feliz. Porque a vida não é só trabalho e pagar a conta. Não. Você tem que ter ali um pouquinho de lazer, sabe? De um pouquinho de felicidade, de conquistar as coisas que você sonhou. E eu nunca sonhei muito. Nunca.
Eu sempre quis viver isso, sabe? O momento, a felicidade, construindo as coisas que eu poderia, da forma que eu poderia. E ter arrancado de você isso é muito difícil e de uma forma tão brusca. Não foi gradativamente, foi assim, pronto e acabou. Eu acho que é o pior, porque, pelo que você está relatando, foi tudo muito arbitrário, sem o devido processo legal, o trâmite correto, Sim. né? E isso acaba sendo mais pesado para você. E Porque toda a situação em si, né? Porque não é simplesmente chegar ao fiscal lá e falar, ó, você não pode ter, tá tudo errado, mas você estava toda certa, toda correta, chega 2 viaturas, um monte de polícia 3. e acaba que mexe muito com o seu emocional nessa história toda. Igual eu te falei, eu sou neurodivergente. Há muito tempo eu não tomava medicação porque eu tinha os meus animais. Eu não sei se você sabe, mas pra gente que tem esses problemas, a rotina é importante. Sim. É muito importante. Sim, extremamente importante. E principalmente fazer algo que te traz bem-estar. Ou seja, cuidar dos meus animais, ter aquele momento ali, seja de alimentação, seja de arrumar um terrário, seja de modificar alguma coisa, pegá-los, fazer o manejo, é libertador pra mim. Eu não preciso, minha cabeça acalma. Eu esqueço todo o resto e eu foco naquilo ali. Então, assim, hoje, os pogonas, geralmente, de manhã era alimentação, era o cuidado dele, à noite também, mas hoje eu acordo, eu tô tomando medicação pra dormir. Então eu acordo tarde justamente, só faço meu café e saio de casa. Porque se eu ficar ali, isso vai me consumindo. Porque era pra eu estar fazendo o que eu deveria estar fazendo, que era cuidando deles. A noite chega, eu só quero fazer a mesma coisa, deitar e dormir. Porque a noite chegou, era pra eu cuidar dos geckos. De fazer o manejo. Os meus filhos sentavam no sofá com os lagartos pra assistir televisão. Porque aí é o que eu vejo que isso vai muito além do você ter só uma denúncia e dizer, chegar lá, você tem que pensar exatamente que aquilo ali era a sua rotina, era a sua vida, e que isso foi, Destruído. desculpa a palavra, roubado junto com os animais. E essa é a verdade. Não tem outra verdade, é essa. E assim, tudo que isso vem me causando, é igual eu falei, não foram só os animais. Foi um monte de coisa. Um monte de coisa. Não foi simplesmente porque, foi só os lagartos. Não. É problema de saúde, é cabeça. Eu não tava trabalhando direito porque eu não conseguia. É muita coisa. E assim, pra você simplesmente pegar ali e achar que você tá fazendo certo, você destrói a vida de alguém. Você destrói a vida de alguém sem nem você saber. E é muito pesado falar e conversar sobre tudo isso, porque eu lembro. Eu lembro. E por mais que hoje eu tome medicação para controlar as minhas emoções, hora ou outra não dá. Hora ou outra elas aparecem de novo. E hoje eu tô aqui e continuo todos os dias falando sobre isso. Porque, cara, chega. Foi até quando eu comentei, que eu te comentei tudo, eu falei, cara, porque eu acho que é algo que eu acho que tem que ser exposto. Sim. Exatamente para que evite que isso continue acontecendo. Pra acabar. Pra acabar mesmo, porque não dá. Não dá, de verdade. Isso é desesperador. É a mesma coisa se você tiver um carro. Você comprou o carro. Tá tudo ali. Vem, mas tá com o documento vencido. Não, não tá. Tá, eu tô dizendo que tá. Eu vou levar o seu carro. Lá na justiça a gente resolve. Você mostra que o documento tá em dia. Cara, isso é muito errado, cara. E o pior de tudo é isso, a espera da justiça, sabe? Nada vai pra frente, não mostra. E isso é tão simples. Seria algo tão simples de se resolver. Tá aqui, ó. As provas são essas. Eu quero escutar a versão do órgão. A versão do órgão tá na ocorrência. Pronto, é só você pegar e fazer isso aqui, ó. Bater, ó. É assim, assim e assim. Pronto, acabou. Porque eu tava conversando com
Um amigo meu que é advogado, até o que eu comentei, cara, não sei quantas vezes de avião, Sim. e ele estava discutindo exatamente isso, que a questão do próprio mandato de segurança, ele não cabe prova. Ele não tem Isso. prova. Você expõe, o juiz determina. Beleza, direito líquido certo, tá aqui tudo aqui, então Eu te concede aconselho. o que foi pedido. Né? Então eu acho meio estranho querer Ouvir a versão ouvir a do... versão do órgão. Até porque você não está pedindo para que seja resolvida a questão, você está pedindo para que seja liberado seus animais, Sim. para que o processo corra e você fique com eles, cuidando deles. Isso. E Nem que seja como fiel depositário até que você resolva independente, tudo. era isso que eu queria. Era isso que eu queria. A princípio, desde o início, era isso que eu queria. Nem instaurar processo agora. Traz eles de volta, depois a gente segue. Era isso. Porque eu sei que eles estariam bem comigo. E agora eu não sei se eles estão bem sem mim. É porque você garante o bem-estar deles. Com certeza. Até porque são animais que também dependem muito de rotina. Sim. E é essa questão. As pessoas acham que não, mas os meus lagartos eram acostumados a subir no sofá para assistir televisão com os meus filhos. Por livre e espontânea vontade. O que demonstra, que aí eu volto na questão do que ele falou de sangue frio, não sente? Porque se eles faziam isso de livre e espontânea vontade, é porque algum conforto tinha ali. Se algum conforto tem ali, é porque eles sentem. Sim. E é isso que eu te falo. Não é demonstrado tão grande, mas você percebe. São Em esses poucos- detalhezinhos. Sim. E é importante. Mas é isso, André. É toda essa questão de agonia, de espera e, infelizmente, tudo que eu posso fazer, eu tenho feito. Tudo que tá no meu alcance, eu tô fazendo. Dá muita vontade de desistir, sabe? Muitas vezes, porque é pesado. É bem Eu pesado. acredito. Mas eu não posso. Não só por mim. Para que a Mas gente evite que tenha novamente esses casos, que continue acontecendo. Isso, e eu não posso, e eu não vou. Até mesmo por eles. Porque eu tenho certeza que eles não gostariam que eu abandonasse eles nessa situação. Sim. E eu vou dizer assim, realmente, assim, como eu comentei, eu sei que deve ser doído e desconfortável falar sobre, Sempre é. né? Mas eu acho que a gente tem que tentar trazer também a informação como ela é, para que isso não venha acontecer com outras pessoas, cara, porque tem uma galera aí que diz que a Silvestre não é pet, não sei o quê. Sim. Aí, eu sei que muita gente não gosta muito da coisa que eu falo, mas também eu tô cagando pra isso. Cara, se existe autorização para venda, se existe quem compra, se existe quem cuida, se a pessoa adquire como um pet, ele é pet. Sim, independente. Independente do pet que seja. Se for uma barata. Igual existe a barata de Madagascar. Não, tem no Instagram, acho que é um cara que tem uns insetos. Aí geralmente ele mostra o ovinho e de repente, cara, um monstrengo mais esquisito do mundo. E Pô, cara, aquele é o pet dele, bicho. E tá tudo bem. As pessoas podem não gostar, mas elas têm que respeitar. Quem gosta? E pronto. Você gosta de vermelho, eu não gosto. Mas tudo bem você usar o vermelho. Que assim. tá como de outra grande maravilha da democracia em si. Só que as pessoas querem impor a própria opinião delas. E não é assim que funciona. Eu sempre gostei. André, eu tinha caranguejeira. Não criava assim, mas você tinha aí, legal. Não, eu era uma criança, eu catava ela no meio do mato. E falava que tava criando. Minha mãe, quando via, jogava fora. Meu irmão mais novo, ele tinha mania de pegar a lagartixa, botar dentro das caixinhas, alimentava eu nunca as consegui criar uma lagartixa, eu sempre tentei. Os calangos do muro. Tinha essas manias esquisitas, assim. Mas nem é esquisito, é justamente a gente gosta. Igual lá em casa tinha lago artificial, na época de chuva dava muito girininho. E aí com o tempo você via pulando assim na grama. Eu catava um monte, levava pra casa. A minha mãe saía gritando que era pra jogar isso fora, ia jogar isso fora. E aí eu fazia escondido dela e quando ela achava, ela jogava tudo no mato de volta. Ovinho de passarinho, que às vezes eu achava, eu chocava ali, guardadinho. Aí o pintinho ia nascendo, minha mãe, vai botar isso no ninho de volta. E eu ia lá e botava no ninho. Então, assim, é um amor genuíno.
E por mais que as pessoas falem, você dá mais valor a bicho do que a gente, pô, o bicho ele não mata, ele não destrói. Ele não... E eu vejo como uma demonstração de amor mais real. mais pura. Ele não tem interesse algum em você. Ele só quer ali estar contigo e pronto, acabou. Ele não sabe se você vai alimentá-lo, ele não sabe se você vai dar conforto para ele, ele vai estar presente com você. Independente da situação. O ser humano, ele vai por interesse. Se você tem algo a me oferecer, eu vou com você. Se você não tem, tchau, obrigado. E é assim, somos assim. Somos assim. E não adianta. A questão de eu hoje estar aqui é um interesse. É um Sim. interesse. Tanto o seu quanto o meu. Porque é uma coisa que a gente precisa expor. Mas eu não vim aqui porque eu queria conhecer o André. Eu Não, queria a gente sim, precisa tá? Eu queria, expor. sim, Não, muito sim. Obrigado. É só um exemplo. Mas eu acho que realmente a gente tem que expor uma situação. Por quê? Porque em todos os momentos o seu lado não foi ouvido. É igual eu vi um podcast que falaram sobre o meu caso e ainda falaram coisas sem saber. Ninguém me perguntou. Afirmaram coisas sem me perguntar. Ah, não, ela sabia. Como que ela sabia? Você me perguntou? Você tirou da sua cabeça, da sua bola de cristal, que eu sabia. Faz sentido? Nenhum. Não. E pra se retratar, colocaram embaixo, que tal, não sei o quê. Você podia ter me chamado pra conversar. Né? Você podia ter falado assim, não, vamos ouvir a versão dela. Até porque toda história tem duas versões. Igual a gente comentou. Mas você escuta quem? Aquela lá que tá lá. Ó. Que aparece, que tem fama e tudo. Não a versão da pessoa ali que você não conhece, não sabe nem quem é. Assim que na como... verdade é o lado mais afetado da história inteira. Sim, igual o fato da questão da nota da Polícia Civil, né? Eles põem lá que tinham microchips, mas se você pesquisar agora, você consegue ler. Tinham microchips, mas de acordo com o órgão não pode ter e não sei o que, se eximindo do problema, né? E até mesmo eles põem que eram um Pogonus vitseps e o outro um Leopard gecko. Mas eram 2 de cada. Cadê os outros 2? É no mínimo estranho. Cadê os outros 2? É no mínimo estranho. Se você é tão competente, tão coerente nas coisas que você faz, você tá faltando alguma coisa aqui, não tá? É. Se você me acusa de algo, você tem que botar as informações certas. Sim. Cadê meus 2 animais? Você só levou um de cada lá. Aí você deixou os outros aonde? Mas as pessoas vão acreditar no site da Polícia Civil, lá na nota deles. Não na Camila aqui fazendo vídeo chorando. É essa a questão. E sim, eu quero falar e eu quero mostrar. Eu não tô errada. Se eu tivesse errada, eu não tava fazendo isso. Eu jamais queria aparecer. Eu odeio a minha aparência, a minha voz. E eu ter que escutar ela repetidamente é muito chato. É muito chato. Mas eu preciso. Por causa de tudo isso. Uhum. E eu preciso me defender. Porque eu não tô errada. Eu não fiz nada de errado. Pelo contrário. Eu sempre tentei fazer tudo pelo certo. E olha onde é que eu tô. Talvez se eu tivesse feito errado, eu não estaria passando por isso. E é isso que a gente se questiona. Poxa, eu sempre tentei fazer tudo certo. Eu entrei na delegacia uma vez para tirar minha carteira de identidade. E eu sempre fui ali vivendo minha vida anônima tranquilamente. Eu fui, no dia que eu fui pegar a ocorrência do meu caso, me jogaram de delegacia em delegacia. Eu fui em 5 delegacias. Porra. A gente chegou lá 2 e pouca da tarde. A gente saiu às 5h45 para pegar uma ocorrência. Porra. Acredite se quiser. Então a gente é feito de otário. E aí é dessas horas que eu entendo as pessoas que querem fazer as coisas erradas de forma errada. Por conta disso, vai dar no mesmo se você fizer o certo ou errado. Não é isso que a justiça tem mostrado? É, porque você fazendo tudo certinho, tudo direitinho. Você passou por tudo isso. Você é errado, você também ia passar. Não, mas beleza. Eu não precisava, pensar, né? Mas beleza, eu tava errado mesmo. Então, agora você é certo, você passar por isso? Ah, porra, vou fazer o errado, então. Já que eu vou me fuder, desculpa a palavra, mas é isso. Já que eu vou me fuder, vou fazer pelo errado. Pronto. E é isso, fica esse questionamento, porque é isso. Não adianta eu falar pra você, não faz. Não, a gente não quer que faça. Eu não fiz. Eu não faria tanto que eu procurei. Mas a vontade é essa.
Porque a justiça, ela mostra isso. Igual tantos trabalhadores que... Eu tô entrando num caso assim, mas é só um exemplo. Que vendem ali, faz o seu lanche para vender seu cafezinho de manhã. Vem lá e toma. Porra, você quer que o cara roube, né? Porque é assim que... Você não quer deixar ele trabalhar. Mas você também não quer que ele roube. Ué. Mas não pode, eu entendo, gente, tudo. Mas é procurar uma solução. Procurar uma solução para isso tudo. Não ir ali e fazer o que acontece. A mesma coisa no meu caso. Não é ter feito o que fez. Mas sim procurar, pelo menos saber. Procurar uma solução para isso. Não ter feito o que aconteceu. Então é justamente isso. Reforça o nosso pensamento de fazer as coisas erradas. E eu não julgo quem faz. Porque hoje, depois do que eu passei... Sim, sim. Ser certo não tá dando nada. Ter dado certo não fez diferença. Não fez diferença alguma. Não impediu de levarem os meus animais. Não impediu de eu estar respondendo um processo porque eu fui multada por ter animais legais. Tá? Não impediu nada. Nada. Eu não consigo conceber, velho, uma situação dessa. Em que você tá com tudo certinho, tudo direitinho, e ainda se lasca. É isso. A minha maior revolta é essa. A minha maior revolta é essa. Tô fazendo certo. Por que isso aconteceu comigo? E foi o momento que ele falou que ia levar os meus animais e eu entrei em desespero. Eu falei, por quê? Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Por que vai acontecer isso comigo? Por que você tá levando os meus animais? Eu tentei fazer tudo certo, todos os terrários, as coisas. Comprei legalizado, esperei o momento, fiz e tudo pra ter eles. E você vai levar? Vou, porque é proibido. Cara, não é proibido se a documentação tá certa. Se a documentação tá toda direita, não é proibido. Não é proibido, mas é essa a questão. A ideologia de certa pessoa é proibido. E vou levar e pronto, acabou. E eu vou fazer o quê? Se eu agredi-lo? Eu gostaria muito, mas ainda ser pior. Mas eu não tinha o que fazer. Eu só sentei no chão e comecei a chorar. E é o que eu tenho mais feito, é chorado pra tentar entender o porquê que a gente ser certo tá errado. Isso dói, porque é isso que a gente deveria ser certo. Mas é inconcebível, não entra. Então é melhor a gente ser errado. É foda porque fica essa sensação real. Porque a gente realmente acaba ficando sem entender o porquê, né? Porque, assim, por tudo que você relatou, assim, a gente não tem uma justificativa jurídica plausível para que tenha acontecido isso. Vamos supor que um documento tivesse errado. Beleza. Não. Tranquilo. Pô, mas eu comprei assim, tá? Mas o problema foi lá de onde você comprou. Beleza, eu aceito. Mas você falar que é proibido, sendo que não é... Não é, porque tem resoluções, tem tudo que te permite naquilo. Te permite ter. E essa é a questão. O grande questionamento de tudo isso tem sido esse. Por quê? Talvez, igual eu tô te falando, fica essa questão de pensar o certo e o errado, justamente por isso. Se eu fosse um traficante, ou se eu tivesse comprado ilegalmente, postado lá no Instagram, não tinha dado nada. Porque a gente que mais vê é isso. São animais sendo vendidos abertamente, expostamente, ilegalmente. Até porque eu vejo muito que, assim, a galera que vende de forma legal não costuma fazer tanta propaganda. Sim. Por quê? Porque eles já têm o público certo, específico, de quem vai lá, vai procurar um animal legalizado, vai fazer tudo certinho. E quando querem, entra em contato particularmente com eles e começa a conversar. Ponto. Porque quem quer adquirir de forma legal vai pesquisar os locais que podem ser adquiridos. Isso. Que foi o que eu fiz. Cara, é realmente, assim, inconcebível. E é como eu te falei no dia que eu mandei mensagem, a minha intenção realmente é expor a história, por mais que eu sei, como eu comentei, que seja muito doloroso. Por quê? Para que isso não volte a acontecer. Sim, nem deve. E nem deve acontecer. Não deveria ter acontecido. Então vamos expor sim, porque
Isso tem que acabar. Ninguém é acima da lei. Ninguém. É. E se existem leis e nós, cidadãos, que não somos servidores públicos, devemos seguir, eles também têm. Assim, a lei, ela deve ser obedecida por todos. Sim, mas não é, né? Até porque diz que todos são iguais perante a lei. Mas Apesar de se fica- dizer que tem uns que são mais iguais que outros, mas... Fica o questionamento. Às vezes você é só um bosta. A pessoa que tem um cargo público seja melhor do que você. Então, a gente sabe que é real. A lei funciona para uns, para os outros não. E realmente eu espero assim, que a gente consiga trazer voz para esses que passam por isso, Sim. né? Que você possa ser um espaço para que essas pessoas possam falar, e se, né? se precaver de certa forma. A gente aqui também, eu tô aberto a quem quiser expor e falar, porque, cara, eu não consigo conceber uma situação dessa. Ninguém consegue. Eu não consigo conceber uma situação dessa de alguém simplesmente entrar, beleza, ó, é proibido, tchau, tô levando. Sabe? Eu não consigo. É, mas Eu falei, parece filme. é realmente, parece. E é por isso que até hoje eu estou sem entender e realmente me pergunto, né? Porque é ridículo, literalmente ridículo. Porque quando eu conto essa história, as pessoas acham que é mentira, mas foi exatamente o que aconteceu. Ah, mas não teve nada? Não, gente, não teve nada. Foi exatamente tudo isso que eu disse, como eu disse. E pronto. Não tem, ah, mas estava isso, ah, não. Foi exatamente como eu disse. Eu não tenho por que mentir. Uhum. Até mesmo porque se eu mentisse, eu não recuperaria os meus animais de volta. Sim. Então E eu a vou briga dizer é a para que você verdade. consiga recuperar esses animais. Sim, a briga é essa. Até mesmo para que isso acabe. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de ter as coisas como quer. E se você pode ter, por que não? É. Começar a chorar de novo aqui, mas. Não, Enfim. mas, e por enquanto sem perspectiva muita, né? É continuar tendo esperança de que eles voltem. Esperando a boa vontade da justiça. E é igual eu falei, sempre que tiver atualização eu tô sempre postando lá, né? Uhum. Até mesmo por conta dos questionamentos. E é isso, fica só a minha esperança de tudo dar certo. Não, eu tenho essa esperança também, porque, como eu falei, quero realmente que a sua voz seja ouvida exatamente para que isso não aconteça de novo, cara. Porque você não foi a primeira, esperamos que seja uma das últimas, Esperamos. né? Mas que precisa se trazer à luz a essa situação, Sim, para que isso não ocorra de forma arbitrária como foi. sim. É igual a gente conversou. Concordo com a fiscalização. Sim, Mas não da forma mas como ela fiscalização. foi feita. Isso. Não retirarem os animais de uma pessoa que você está lá na sua casa tranquilamente, vai lá e cata tudo. Não. Lembrando de tudo isso. Eu realmente continuo. Espero que a gente volte aqui para falar Assim que espero as eu coisas também. deram certo. Você conhecer eles e você vai querer um. Porque minha mulher não gosta de jeito nenhum. Ela vai gostar. Já tentei convencê-la. Confia. Já tentei convencê-la. Eu confio. Olha, a minha mãe, desde criança, igual eu tô te falando, ela odiava. Depois de algum tempo, ela fez carinho nos lagartos. E ela tinha nojo. E ela até, é sério, ela fez carinho, eu nem acreditei. E ela, cadê o lagartixo de vovó? Então, tenha fé que tudo tem solução. A minha mãe já tem 60 e alguns bons anos. Ela conseguiu mudar. Confia. Acho que vale a pena a Iguana, que eu experiência. já tive vontade de ter. E serpente não. Serpente eu tenho um certo receio. Sim, a maioria das pessoas. Eu tenho um certo receio. Mas iguana, lagarto, essas coisas eu acho muito legal. Eu Eles acho são os meus bem legal, preferidos. cara. Répteis em si. Mas os meus preferidos são os lagartos, né? Gosto de serpente.
mas não é aquela preferência, né? Igual assim, os polganos são sensacionais. São animais tranquilos, são animais de fácil manejo, aceitam bem. Eles são diurnos, isso ajuda também, porque aí você tem mais contato com eles durante o dia, né? Consegue ter mais uma convivência. Os geckos são mais de observação, aceitam ali um leve manejo, mas são mais de observar, são mais ativos à noite. Ele Então, é assim, legal porque a carinha dele parece que ele tá sempre sorrindo. eles são bonitinhos demais, são bonitinhos demais. E tem uns até que gostam de carinho. Levanta a cabecinha pra passar. Raros esses casos, mas eles gostam. Eu queria agradecer. Eu espero realmente que a gente consiga trazer voz Sim, para essas pessoas que já passaram por isso, para que, quem sabe, a gente trazendo mais história e mais gente pra isso. para isso, a gente consiga mudar essa realidade, essa situação. Sim, Porque é muito ruim, cara. Não tem nada que eu diga que vá amenizar a situação. sim. Porque é muito ruim. Porque você tá com seus animais lá, de repente você tá sem. E isso não faz bem pra ninguém. E até agradeço também a oportunidade de estar aqui, porque eu sei que muita gente já passou por isso e não teve a oportunidade de falar, de expor. Eu sei que muita gente até mesmo não sabe que estava errada e abaixou a cabeça. Eu hoje estou aqui pelo desespero de amar eles, porque eu fiquei meio que conhecida pelo meu desespero. E eu não sabia o que fazer. E eu realmente fiz aquele vídeo sincero, de um momento de muito desespero. Só que tem gente que não teve a oportunidade de falar e de expor. E eu tô aqui por essas pessoas. Espero que por outras também, que isso não aconteça mais e realmente que tudo isso, não só a minha voz, não só o que aconteceu comigo, mas cresça de um momento que as pessoas vejam que tá errado. E a gente pode ir contra isso. Sim. Não é só eu, não é só fulano, não é só ciclano. É muita gente. Hoje em dia, igual eu te falei, a questão do exótico e o silvestre tem se tornado comum. Tem, mais do que... Do que até gato, adoção de gato e cachorro. Então eu quero que realmente isso acabe. Todo mundo é livre. Todo mundo tem o seu direito. E se tá lá o papelzinho te dando o direito, você tem. E tem que ser cumprido. E é isso, André. Eu nem sei mais o que eu falo, porque... Não, realmente, como eu falei assim, a minha intenção realmente é essa, cara. É trazer voz para que isso pare de acontecer. Porque se você tá ali tudo certinho, tudo direitinho, certo, por que você vai ser punido? Porque assim, falando a verdade nua e crua, a verdade é essa. Você andou certinho e você foi punida. Sim. E aí, que incentivo você traz para quem quer andar certinho? Sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que brigar para que... Beleza, você quer ter um silvestre como pet? Porra, beleza, mas vai lá, cara, faz tudo certinho. Compra de criador legalizado, tenha documentação, tenha tudo certinho. Sabe? Porque são situações como essa que, como você falou, cara, por que eu vou correr atrás de fazer certo? Sim, Se eu tô aqui legal e ninguém me perturba. é questão de influenciar tráfico. Eu acho que pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Eles servem justamente para não influenciar o tráfico. Pra gente poder andar com a lei, de ter os nossos animais. Agora é igual eu te falo e te questionei como você tá falando. Se eu fiz tudo isso e ainda tô errada, eu não deveria ter comprado ilegalmente? É o que as pessoas vão pensar. Não tô falando que eu vou, que eu não quero mais bicho. Agora não. Eu quero sair daqui primeiro. E a questão é essa, né? De as outras pessoas começarem a se questionar. Vale a pena? E é isso que o nosso bendito órgão tá mostrando. Que não vale a pena você ser certo. E eles cara, deveriam fazer o trabalho contrário porque disso. a própria documentação para você ser um criador legalizado para venda, cara, é um calhamaço de papel. Sim. É certificação disso, daquilo, comprovação disso, comprovação daquilo. Você precisa de bastante coisa.
sabe? Mas como eu falei, eu realmente espero que essa situação mude. E que a gente consiga você voltar aqui com os seus animais. Bem, saudáveis. Né? Porque é o mais importante nessa história toda. Sim, Na história toda, o mais importante é o bem-estar dos animais. de fato. É isso que eu tenho, né? Lutar. Por quê? E fica complicada a questão de você não ter, cara, uma informação. Uma notícia, um nada. É bem difícil. Sabe? E eu realmente espero que essa situação mude. E que você consiga ter seus animais de volta. Os 4. Os 4. Né? Obrigado. que Realmente, agradeço. eu peço desculpa por ter feito você reviver a situação. Mas a culpa não é sua. Mas- E quantas vezes precisava... Mas é necessário a gente trazer isso, né? Sim. E dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, comunicação e marketing, vídeo, internet, curso, o que vocês precisarem a galera faz. Dizer que é isso e até semana que vem.